projeto 2, nós vamos desenvolver ele no Zélio, ok? Então vamos lá. Desenvolva um algoritmo para automatizar uma prensa sendo: o cilindro desce somente quando as duas botoeiras C1 e C2 estiverem apertadas. Essas botoeiras são normalmente abertas, ou seja, elas têm um contato físico, ou seja, um contato vai ser instalado em campo, normalmente aberto. Caso as botoeiras forem soltas, ou uma delas, o cilindro tem que retornar, e ao acioná-las novamente, ele desce partindo de onde está. Então, beleza. Quando o cilindro atingir o sensor 2 do tipo normalmente fechado, ele tem que subir, estando as botoeiras apertadas ou não. Veja só, quando a gente fala ali, ó, que é do tipo NF, significa que em campo ele tem um contato normalmente fechado. Então o sensor está lá de bobeira, né? Ou seja, está lá parado, estacionário, ele é normalmente fechado. Quando alguma coisa ativar esse sensor, por exemplo, um fim de curso está lá NF. Então, por ele ser NF, ele está fazendo uma presença de sinal na entrada do meu PLC. Ok? E quando alguma coisa ativar esse fim de curso, ele sai do estado normalmente fechado dele, que é o normal dele estar fechado, e abre. Então eu já não vou ter mais a presença de sinal na entrada do PLC. Isso muda a concepção de programação. Por quê? Se eu considerar que lá no meu programa eles estão todos abertos, então quando aqui em campo ele fechar, lá vai também fechar. Quando em campo, né, sair de normalmente fechado e abrir, no meu software, todos os contatos que estão abertos fecham e os que estão fechados abrem. Então tem que tomar cuidado com isso para não ter, né, uma má interpretação e o nosso programa ter uns bugs, ter falhas. E quando o cilindro atingir o sensor 1 do tipo NF, na subida, o sistema tem que estar pronto para descer quando as botoeiras forem acionadas. Observações importantes então, ó. Só desce se C1 e C2 estiverem acionados. Ó, e C1 e C2 estiverem acionadas. Ok. Quando as botoeiras forem soltas, o cilindro tem que retornar, né? Então ele vai começar a subir e quando, né, o cara apertar ela, mesmo ela tendo atingido lá o sensor 1 ou não, ela tem que descer, tá ok? E depois que toca no sensor 2, ela só para o cursor dela, ou seja, a prensa só vai parar quando atingir de novo o sensor 1, quando ela descer. Então, ó, desceu toda, atingiu o S2, que manda nela parar é só o sensor 1. Agora, liguei meu sistema, né, a prensa está lá em cima, está tocando aqui em S1. Apertei C1 e C2, a prensa começou a descer, igual está aqui no desenho. Ó. Chegou na metade, eu soltei uma das botoeiras, ele vai retornar. Se antes de tocar em sensor 1 eu acionar elas de novo, desce novamente até, né, conseguir chegar no sensor 2, tá ok? Então vamos agora abrir o Zélio aqui. Bom, aberto o Zélio aqui, vou escolher um tipo de controlador. Essa a gente vai colocar alguma expansão ou não, e o tipo da linguagem, Ladder aqui por enquanto, e vamos lá. Bom, eu tenho então, eu vou colocar uns comentários aqui para facilitar. Eu tenho então o sensor, as botoeiras C1, a botoeira C2, o sensor 1, o sensor 2, né? Saída nós temos a válvula 1 e a válvula 2. Vou só habilitar aqui todos os comentários. Então vamos lá. Se a botoeira então C1 e C2 estiverem acionadas, o que vai fazer? Ela vai ligar minha válvula 1. Vai ligar minha válvula 1. Caso uma delas esteja fora, então elas vão ser normalmente fechadas. Caso uma delas não esteja acionada, o que eu faço? Eu ligo a minha válvula 2, ok? O que é interessante é o seguinte, para não dar problema, né, das duas estarem acionadas ou não, a gente pode criar um intertravamento, tá, das válvulas aqui, mas por enquanto vamos deixar assim. Ó, vou lá testar. Então tá aí, ó. Se uma delas estiverem desacionadas, olha lá, a minha válvula 2 sobe.
Mas veja só, vai subir até o limite. Quando o limite dela é o sensor 1. Quando tocar em S1, eu tenho que parar também. Por quê? Senão eu vou manter esse meu cilindro, né, uma entrada de ar sempre em C2, sempre na válvula 2 aqui, ó, e o cilindro vai estar sempre exercendo uma força, né, de puxando aqui, ou seja, uma força de compreensão. Isso é um meio problema, né? Imagina o dia inteiro essa prensa ficar com uma entrada de ar, ou se for hidráulica, por exemplo, sendo pressionada aqui. É desnecessário, né? Energia jogada fora. Então, o que a gente pode falar é que eu vou ter um contato de C1, do sensor 1 aqui, ó, não permitindo, então, que quando tocar no sensor 1, eu desligo a minha válvula 2. Agora, eis a questão, vai ser fechado ou vai ser aberto? Em campo, o sensor 1 é normalmente fechado e o sensor 2 também é normalmente fechado. O que significa isso? Se eu colocar ele normalmente fechado, toda vez que em campo ele for acionado, esse contato vai comutar de fechado para aberto. E não é isso que nós queremos. Nós queremos que quando a prensa estiver recuada, né, o cilindro estiver recuado, ele vai estar tocando no sensor 1. E o sensor 1 não vai permitir, então, que eu mantenha essa minha válvula 2 acionada. Tá ok? Então, ó, quando eu acionar minha... Vamos supor aqui, ó, vamos acionar aqui, ó. Acionei 1, acionei 2. A válvula V1 é acionada, então meu cilindro começa a descer. Se ele começa a descer, o meu sensor 1 sai do estado original dele. Antes a prensa estava acionando o sensor 1. Então, né, ele estava de normalmente fechado, ele abriu em campo. Saiu, ó, pá, fechou. Voltou a ser normalmente fechado. Ó, permiti aqui, certo? Se eu soltar um dos dois botões, ó, minha válvula vai voltar, né, vai começar a recuar até encostar no sensor 1. Quando encostar no sensor 1, ó, ele está normalmente fechado em campo, encostou nele, ele vai abrir meu sinal e pronto, não permito mais que a válvula 2 funcione, tá ok? Às vezes, por questões de segurança, né, eu falei hidráulica aqui, mas quando a gente trabalha com sistema hidráulico, é interessante a gente deixar, né, o fluido sempre correndo. Então é legal a gente manter, né, a válvula 2 sempre acionada ou a válvula 1, uma das duas, já que esse pistão aqui é de dupla ação, né, um dos dois tem que estar sempre acionado, tá ok? Para não dar problema, né, até mesmo por causa do peso que é essa prensa aqui. Mas vamos lá. Bom, beleza. Então agora a gente já conseguiu descer a prensa e retornar a prensa automaticamente quando um dos dois botões sai fora, tá ok? Agora a gente tem o seguinte, quando o sensor 2 for tocado, ou seja, quando o sensor 2 for acionado, ele vai retornar a minha válvula. Retornar quem? A válvula 2. Na verdade, ele tem que permitir, olha que legal, ele vai, quando o sensor 2 for acionado, ele vai ter que permitir a válvula 2 ficar, né, ligada até ela encostar no sensor 1. Né? Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar aqui uma memória. Vou colocar aqui, ó, auxiliar sensor 2, ok? Então, ó, vou setar uma bobina auxiliar aqui, vou puxar esse cara para a linha de baixo. Então o que acontece? Quando o sensor 2 for acionado, ele vai ligar uma bobina auxiliar e essa bobina auxiliar vai manter então a minha válvula 2 acionada até encostar no sensor 1. Quando encostar no sensor 1, eu tenho que resetar essa minha memória. Senão, né, vai ficar sempre acionada. Aí nossa prensa vai funcionar somente uma vez. Tá ok? De novo, esses contatos têm que ser aberto ou fechado. O que eu quero é que em campo eles estão normalmente fechados. Então eu vou ter sempre uma presença de sinal deles aqui no PLC. Se a prensa tiver do jeito que está aqui, ó, no meio do caminho, o que acontece? Esses dois sensores em campo estão fechados. Se eles estiverem fechados em campo, eu estou, olha só, fechando aqui também. Então eu estou mantendo o contato deles. Eu estou falando para eles setar e resetar ao mesmo tempo minha bobina. Isso não é uma situação muito legal, né? Manter os dois assim. Mas aí, quando a minha prensa estiver recuada, estiver tocando em S1, né, se tiver desse jeito aqui,
como tem presença de sinal, elas vão estar fechadas. Quando tocar em S1, vai abrir aqui. Se abrir aqui, olha só, vou setar a memória, eu vou mandar de novo a válvula descer. Então isso vai dar um certo problema aí. Então eu vou começar esses dois caras. Deixa eu simular primeiro para vocês verem aí o que vai acontecer. Ó, esses dois aqui, ó, minha prensa vai começar recuada. Então o sensor 2, em campo, ele está normalmente fechado. Aqui, ó, tá normalmente fechado aqui. Apertei o meu play, ó, beleza. Ó, já começa com minha bobina setada aqui. Como o meu sensor 1 está acionado, ó, nada acontece. Quando eu acionar C1 e C2, minha válvula vai descer. Minha válvula descendo, ó, começou a descer, o sensor 1 abre. Abriu, se eu soltar uma das duas, ó, minha válvula volta, né, a subir até tocar no sensor 1. Tocou no sensor 1, parou. Beleza. Ó, sonei aqui de novo, vou deixar ela descer. A prensa começou a descer, saiu do sensor 1, vai tocar no sensor 2. Quando eu tocar no sensor 2, ele vai fechar aqui. Aqui que mora o perigo, né? Na hora que fechar aqui, ó, o que eu tinha que fazer? Eu tinha que retornar a minha memória auxiliar 2. E isso não está acontecendo. Então, vou manter esses caras normalmente fechados. E olha só. Então, quando eu liguei, minha prensa está recuada. Se ela está recuada, meu I4, então, meu sensor 2 lá embaixo, normalmente fechado, está acionado. Ó, em campo, tá? Ó, em campo está acionado. O meu sensor 1 está fazendo a leitura da prensa recuada. Então, beleza. Apertei o C1, apertei C2. A válvula 1 começa a descer. Começou a descer, meu sensor já não faz mais a leitura. A válvula está descendo, porque C1 e C2 está acionado. Se caso eu tirar qualquer um dos dois, ó, minha válvula tem que recuar. Se ela começar a recuar, ela vai parar quando tocar em S1. Tocou em S1, ó, parou, certo? Mas vamos lá. Apertei então C1 e C2, a válvula começou a descer. Está descendo, o sensor 1 já não está fazendo mais a leitura. E quando chegar no sensor 2, quer dizer que a válvula aqui, ó, quer dizer que esse meu cilindro, a prensa, né, chegou aqui no cursor máximo. Tocou então, tocou no sensor 2, vai fazer o recuo dela. Começou a recuar, olha só o que está acontecendo aqui, ó. Começou a recuar, mas a válvula 1 também, ó. Então ela vai ficar estacionária, né? Se eu estou injetando entrada de ar na válvula 1 e na válvula 2, o que vai fazer? Vai tentar manter estática, né? Manter parada ali. Então, ó, vou colocar um intertravamentozinho aqui, ó, da válvula 2 nesse cara. Normalmente fechado, né? Lógico. Então, vamos voltar lá à simulação. Então, ó, a válvula vai começar recuada. Soltei o play, vamos ver. Apertei C1, apertei C2, a válvula 1 começa a descer. Começou a descer, o sensor então não vai fazer mais a leitura da prensa recuada. Beleza? Tá descendo, bateu no sensor 2, ou seja, fez a prensa. Independente se o botão C1 e C2 está acionado, ela tem que recuar. Exato o que está acontecendo. Se eu pressionar qualquer um dos dois, vai recuar. Começou a recuar, o sensor 2, que é o sensor do limite máximo, já não está fazendo mais a leitura da prensa. Ó, e ela continua recuando. Perfeito. Bateu no sensor 1, desligo a válvula, reseto minha memóriazinha aqui, ó. Pronto, permito então fazer o novo acionamento, ó. Fiz o acionamento, soltei, show de bola. Ok, pessoal? Qualquer dúvida, só falar aí que a gente tenta, né, tá respondendo. Abraço.